Vamos lá, então. Nós vimos na aula anterior, né, que vou fazer de novo, para vocês não esquecerem dessa estrutura, porque ela é muitíssimo importante para a concepção do nosso texto. Tá? Nós vimos que o meu texto ele vai possuir 3 partes, né? Aqui nós vamos chamar de introdução, aqui nós vamos chamar de desenvolvimento, aqui nós vamos chamar de conclusão, que vai ser a nossa proposta. Nós vimos que lá na minha introdução, eu preciso apresentar para o meu corretor 3 informações. Mais uma vez eu vou falar, cuidado com os parágrafos que são compostos por apenas um período. Eu cansei de ver parágrafos inteiros compostos por apenas um período. Tá? Se eu tenho que apresentar para o meu corretor 3 informações, isso significa que, no mínimo, eu vou ter que fazer 3 períodos, tanto aqui quanto aqui, e depois nós vamos ver aqui. Tá? Quais são as informações que eu tenho que apresentar aqui para o meu corretor? Primeiro, apresentar o meu tema. O meu tema é sobre bullying, é sobre violência, é sobre drogas, é sobre flexibilização do porte de armas, é sobre violência contra a mulher. Mostra para o seu corretor sobre o que você vai escrever. Né? A introdução é resumo, vamos dizer assim, do que vai acontecer no seu texto. Tá? Então, apresenta o seu tema. Mostra para o seu corretor qual é o seu ponto de vista referente ao tema, a sua tese, se você é a favor, se você é contra o que está lá escrito no tema, e por que você é. Né? Lembra dos porquês? O porquê vai ser o quê? O meu argumento. Esses argumentos eu vou desenvolver. São eles que vão justificar o meu posicionamento, né? São eles que vão dizer respeito ao meu posicionamento. Então, observe que, no mínimo, eu tenho que fazer 3 partes. 3 períodos, aliás, no mínimo. E quando eu caio aqui no desenvolvimento, da mesma forma. No mínimo, 3 períodos. No mínimo. Eu disse para vocês, as redações eu também, inclusive, eu mandei para vocês a cartilha de redações nota 1000. Eu espero que alguém tenha visto, estudado, o que tem por lá para que a gente possa fazer igual, né? Nós vamos ver que aqui no desenvolvimento, quando eu caio, tá bom, Ana? Obrigada. Quando eu caio aqui no desenvolvimento, eu também preciso mostrar para o meu corretor 3 partes. A primeira parte que eu vou mostrar para o corretor se chama tópico frasal. O que é o tópico frasal? Período curto, que vai apresentar a ideia central deste parágrafo. Esta ideia central precisa ter relação com os argumentos que eu citei aqui na minha introdução. Lembrando que esses argumentos precisam ser no número de 2, porque cada um vai ser discutido em um parágrafo de desenvolvimento, né? Muito bem, se eu coloco aqui que existem 2 argumentos para eu discutir, esses 2 argumentos estão em defesa da minha tese, eu vou ter 2 problemas para resolver, né? Muito bem. Então, o tópico frasal vai apresentar que a ideia central desse parágrafo, essa ideia central tem que ter relação com aqui a questão argumentativa que eu disse aqui, os meus argumentos da introdução. Para eu provar. Tá bom, Paulo, obrigada. Para eu provar para o meu corretor que esse argumento é um argumento bacana, eu preciso justificá-lo por meio de um repertório, né? Então, aqui
na segunda parte, eu venho trazendo os repertórios, o repertório. E quando eu digo trazendo o repertório, eu estou dizendo, apresentando alguma área de conhecimento para o meu corretor, e prove por A mais B que eu estou correta, né? Por exemplo, trazendo uma letra de música, uma informação histórica, num contexto histórico, uma informação geográfica, um filme, uma série, a leitura de uma obra de arte, o que vocês tiverem de conhecimento de mundo, um dado concreto, de acordo com o IBGE, com a Datafolha, com a Folha UOL, com o G1, né? Então, sempre trazendo uma informação que justifique isso daqui. Tá bom, Murilo? E aí, depois que você traz essa informação, você vai dizer para o seu corretor o que isso tem a ver com o seu tema. Nós vamos chamar de reflexões, tá? Então, o que isso tem a ver com o seu tema? Conta com o seu corretor. O que acontece muitas vezes, eu disse na aula anterior, é que muitos alunos trazem o repertório e fica ali só. Ele desenvolve o bloco frasal e o repertório. E pronto, é como se o parágrafo do menino tivesse uma morte súbita. Parou ali, não explicou para o corretor qual é a referência de uma coisa com a outra. Né? Isso daqui com o tema. Lembra que eu falei para vocês? É muito importante explicar, porque o seu corretor só sabe corrigir erro, ele não sabe o que é, não sabe nada de período histórico, de citação, ele não leu todos os livros do mundo, todos os filmes do mundo. Então, você tem que fazer essa contextualização, esse diálogo entre o tema e o seu repertório. O seu corretor vê se você está certo, se você foi feliz na sua argumentação, tá? E aí, o que nos resta agora, né, é resolver esses BOs. Nós temos aqui 2 BOs para resolver. Foram os 2 problemas que nós colocamos aqui na introdução, né? Eu preciso resolver isso. Para eu resolver isso, o Enem pede que eu faça uma proposta de intervenção que não fira os direitos humanos. Eu vou dar alguns exemplos de pessoas que feriram os direitos humanos. Por exemplo, quando o tema foi sobre desenvolvimento educacional de surdos e a sua formação educacional de surdos no Brasil, aliás, foi esse. Muita gente escreveu assim que os surdos, na verdade, eles não deveriam nem existir, porque era um atraso para a modernidade. Ou escreveram também que quando o pai descobrisse que o filho tinha alguma deficiência, no caso a surdez, era mais fácil colocá-lo para execução, né? São coisas que ferem os direitos humanos, né? Dado um tema, por exemplo, sobre pedofilia, o aluno colocar que precisa castrar os pedófilos, embora a gente tenha vontade, né? Mas isso fere os direitos humanos, né? Então, a gente não pode inserir informações que vão ferir a vida, que ferem a integridade da pessoa. Mais errada que ela esteja, eu preciso mostrar para o meu corretor que eu tenho boas intenções para com aquela pessoa, com aquele problema, enfim. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração ao desenvolver a proposta de intervenção não é fazer propostas mirabolantes, aquelas propostas que a gente sabe que nunca serão factíveis. Propõe algo que seja real, que você acredita que vai acontecer, né? Você acredita que há como isso ser executado. Isso também é muito importante. Outra coisa que a gente precisa observar na minha proposta de intervenção é senso comum dizer que apenas o governo tem que resolver as coisas, né? Todo mundo coloca como agente ali o coitado do governo, né, gente? E existem outros agentes que podem trabalhar com muitos problemas, né? Nós temos aí professores, famílias, ONGs, comunidades escolares, comunidades de bairro, existem tantas entidades, vamos dizer assim, que poderiam, de repente, médicos, psicólogos, enfim, né,
fazer determinado problema, entrar em ação e resolver isso, mas a gente cai sempre no pressuposto de que o governo é culpado de tudo. Se você quer pôr a culpa no governo, né, porque eu digo sempre para os alunos, você vai colocar a culpa no governo, coloque a culpa no governo de uma forma mais inteligente, né? Sabendo, por exemplo, quais são os ministérios, qual ministério vai se encarregar desse problema. Ah, é o Ministério das Comunicações, é o Ministério da Saúde, é o Ministério da Defesa. Qual ministério que é? É interessante a gente saber o que cada ministério faz, né, para que nós possamos direcionar os nossos problemas. Enfim, mas a última informação que a gente precisa saber para a proposta de intervenção é dizer respeito ao seguinte: eu não posso colocar informações novas na minha conclusão, né? A minha conclusão é um processo que eu somente estou ali para resolver problemas. Eu não posso colocar ali dados. Ah, eu preciso resolver isso porque de acordo com o dado X, não esquece, isso você tem que colocar aqui no repertório. Ou existem alunos que coloquem, porque assim como disse o fulano de tal, e coloca uma citação lá embaixo. Se essa citação não foi dita no corpo do seu texto, você está cometendo um erro de projeto de texto, isto é, seu texto não foi planejado, né? Então, não coloque informações novas na sua conclusão. Conclusão não é lugar para a gente colocar um novo. Conclusão é lugar para a gente resolver problema. Só isso. Tá? Se é uma proposta de intervenção, é uma proposta que eu preciso ter para resolver os problemas que eu coloquei ali na minha introdução que existem. Bom, pensando nisso, como que a gente faz, então? Chegando aqui na conclusão, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser eu vou retomar a minha introdução. Quando eu falo retomada da introdução, ou você retoma o seu tema, ou você retoma a sua tese, ou você retoma os seus argumentos. Por exemplo, você pode, portanto, para resolver, né? Aí você vai lá, retoma a sua tese, as questões referentes a, ou para resolver os argumentos 1 e 2, aí você vai dizer quais são os argumentos, né? Então, você sempre, em primeiro lugar, vai começar com um conectivo, claro, né, que indique conclusão. Cuidado com os conectivos, tá, gente? Que indicam conclusão. Quais conectivos indicam conclusão? Logo, portanto, sendo assim, dito isso, né? Então, são conectivos que finalizam a exposição de ideias. E aí, você vai retomar a sua introdução e você vai começar a listar uma série de elementos, que são 5 no caso, para resolver, que podem resolver esses problemas aqui. Os elementos que você vai listar, né, é o agente. Esse agente vai responder a pergunta quem? Quem vai agir para resolver o seu problema? Então, vai ser o agente em primeiro lugar. Vou apagar aqui. Depois, ação. Ação. Qual a ação que esse cara vai tomar? Essa ação vai responder a pergunta o quê? Essa ação vai responder a pergunta o quê? O outro elemento que nós temos que colocar é o modo meio. Esse modo meio vai responder a pergunta como? Como que essa ação vai ser executada? Para responder essa pergunta como, é imprescindível que você saiba usar alguns conectivos, né? Sempre dou dicas, eu gosto de dar dicas que eu acho que é interessante. Por exemplo, para você responder a pergunta como, aqui, coloque o conectivo através de, por meio de, por intermédio de, né? Aí sinaliza para você e para o seu corretor que você está colocando o modo meio ali. Então, nós temos o agente, a ação, o modo meio
E aí, depois, nós temos o quarto elemento, que é a finalidade. O efeito, né? Para quê? Essa finalidade vai responder a pergunta para quê? Para que eu vou tomar essas ações? Vou achar aqui. Para que ali finalidade continua aqui, tá, gente? Para que eu vou tomar essas ações? Com qual objetivo? E para responder a pergunta para quê, é interessante você lembrar dos seguintes conectivos, olha. Com o fito de, com o objetivo de, para quê, o próprio para quê, né? Indicar uma finalidade, né? O fito de, com o objetivo de, para que, a fim de, lembrando que esse a fim é separado, a fim de, um monte de gente escreve esse a fim de junto, tem um a fim junto e tem um a fim separado, mas nesse caso aqui, indicando finalidade, ele é separado, tá? A fim de, e o último elemento que nós vamos colocar é o detalhamento. Esse detalhamento, você precisa trazer para o seu corretor alguma outra informação sobre quaisquer uma dessas perguntas anteriores. Por exemplo, se você coloca assim como agente, você coloca assim, a comunidade escolar. Aí você coloca lá entre vírgulas, responsável pelo colegiado na escola. Esse responsável pelo colegiado na escola está detalhando quem é a comunidade escolar. O detalhamento nada mais é do que um aposto explicativo. Lembra quando vocês estudaram aposto explicativo? É uma inserção que eu faço entre vírgulas para explicar um termo ou algo, alguém, uma expressão anterior, né? Se eu coloco aqui uma ação, né? As famílias, por exemplo, as comunidades escolares precisam rever o conteúdo dado nas escolas, coloco entre vírgulas assim, que cooperam com um ensino rígido, um ensino formal, sei lá, alguma coisa assim. Isso daí vai me dar uma informação a mais sobre esse conteúdo escolar. Né? Então, o detalhamento nada mais é do que qual outra informação você pode trazer sobre quaisquer uma das perguntas anteriores. Nesse caso, você pode detalhar todas elas, você pode detalhar apenas uma, você pode detalhar duas, quantas você quiser. Isso não vai aumentar a tua nota, mas o que vai te dar a nota aos 200 pontos, né, é você responder cada uma dessas perguntas. Cada uma vale 40 pontos. Professora, mas aí como que eu faço para responder isso se eu tenho dois problemas para resolver? Bom, nem sempre os dois problemas cabem nos mesmos agentes, nas mesmas ações, no mesmo modo meio. Você acha que aqui a sua proposta de intervenção resolve sozinha os dois problemas? Se você não achar, você precisa fazer duas propostas, tá? Dentro do mesmo parágrafo. Duas propostas. Uma para resolver um problema e outra para resolver o outro problema. Porque nós temos dois desenvolvimentos, né? Nós temos dois desenvolvimentos, um para cada problema. Se eu tenho dois desenvolvimentos, ou eu faço uma proposta que atenda esses dois problemas, ou eu faço uma proposta para cada um. Em redações nota 1000, que a gente vê, vocês podem conferir lá na cartilha que eu mandei, que em muitos casos os alunos fazem duas propostas, tá? Uma para cada desenvolvimento. Mas aí fica a seu critério saber se você vai conseguir atender aos dois elementos em uma proposta só, ou vai ser necessário fazer as duas propostas para cada um dos desenvolvimentos. E nesse caso de o aluno fazer duas propostas,
O que o Enem observa? Né? Por que ele precisa resolver os dois problemas? Porque se você coloca lá em cima que existem dois problemas para serem resolvidos e você só resolve um, a sua redação ficou capenga. Né? Opa, mas e o outro problema? O Enem entende que isso está ferindo o seu projeto de texto. Né? Nem tudo que você colocou aqui na sua introdução foi resolvido. Só metade, né? Vamos dizer, só metade disso foi resolvido. Então, o Enem vai enxergar que isso está ferindo o seu projeto de texto. E aí, por isso que é usual que o aluno faça duas propostas para que ele possa atender ao projeto de texto em 100%, né? Vamos dizer assim. E aí, quando ele vai fazer, ele faz uma proposta com 5 elementos. Quando ele vai fazer a segunda proposta, não necessariamente ele precisa colocar os 5 elementos, tá? Na segunda proposta, se você colocar 3 elementos, está muito, muito bom tamanho. Pode dar sim, Ana, uma solução que atenda as duas. Mas lembre que na hora que você for colocar uma solução que atenda as duas, fala isso aqui nessa retomada, tá? Para solucionar os problemas X e Y, é necessário que, né? Fala isso e tenha certeza que isso será feito em uma só proposta. E aí, se você quiser fazer duas propostas, como eu disse, a primeira você pode fazer com 5 elementos, e a segunda você pode fazer com 3 elementos. Quais são os elementos mais usuais? O quem, o o que e o para quê. Isso na segunda. Por que, Cássia, que eu posso fazer isso? Porque, de acordo com o projeto de texto, a sua redação está completa, né? Ela está resolvendo 2 problemas, e de acordo com a competência 5, que é a que analisa a sua proposta de intervenção, você já fez os 5 elementos antes. Então, se você já fez os 5 elementos antes, ele vai pela proposta que está mais completa. Então, nesse caso, você atendeu aí 2 competências ao mesmo tempo. Você atendeu a competência 2, resolvendo aí os 2 problemas, e atendeu a competência 5, colocando os 5 elementos dentro de um mesmo parágrafo, tá? É assim que a gente faz uma proposta de intervenção. O interessante, o que é, gente? É a gente pegar aquela cartilha que eu mandei para vocês lá na agenda e tentarem identificar esses elementos na proposta, né? Nas propostas do aluno lá. Podem grifar com uma cor diferente, né? Tenta identificar onde estão esses elementos, porque a gente só consegue fazer isso, aprender, na verdade, na prática, né? A gente só consegue identificar isso na prática, a partir do momento em que eu vejo como alguém faz, eu faço da mesma forma. E esse alguém tem que ser exemplo para mim, né? No caso, uma redação nota 1000 é um exemplo para todos nós. Então, é assim que é essa, na verdade, a estrutura de uma redação nota 1000. Não existe outro caminho. A gente, como eu disse para vocês na aula anterior, é como se cada setinha dessa daqui fosse aquele joguinho de tabuleiro que eu precisasse ir pulando um degrauzinho, né, para eu poder atingir aí aqui o final com êxito. Então, é essa a estrutura de uma redação nota 1000. Dentro desse meio aqui, cada vez que você faz um período, você precisa colocar um conectivo. O que é um conectivo? É uma palavra que vai remeter à ideia anterior, né? Por exemplo, sob esse prisma, ó, quando eu falo esse, eu estou remetendo, nesse viés, nesse ponto de vista, pensando nisso. Então, são conectivos, são ideias que vão me remeter ao que foi dito anteriormente. Por isso que chama de conectivo, isto é, eu estou fazendo a conexão entre um período e outro. Observe que tem um vácuo no meio, eu não posso ficar com esse vácuo. Eu tenho que colocar uma ponte, né? E essa ponte é feita por meio dos conectivos. Tanto entre
períodos quanto entre parágrafos, eu preciso colocar conectivos. É claro que vocês têm aí algumas ideias limitadas de conectivos, mas no Enem eles não podem se repetir. Hoje, na hora que eu for mandar para vocês o link da aula, eu vou mandar uma lista de conectivos para vocês, para que vocês possam saber o valor semântico de cada conectivo, o que eles significam, para que nós possamos ter êxito nessa redação. Né? Haja vista que a primeira não foi lá essas coisas para muita gente. Né? Então, eu tenho certeza que quando a gente descobre a estrutura de uma maneira mais intensa, de uma maneira correta, a gente tende cada vez melhorar mais. Né? E é isso que eu espero todos vocês, que todos melhorem na questão estrutural. A questão de pontuação é muito comum, né? Então, estudem pontuação, não esperem a Will trabalhar pontuação com vocês, né? A gente tem que ser um ser ativo. Lá no YouTube tem milhões de aulas de pontuação, assista, corra atrás do que você precisa, não fique esperando o professor fazer milagre. O professor não faz milagre, quem faz o seu milagre é você mesmo, né? Então, corra atrás do prejuízo. Se você até hoje não foi um bom leitor, mude os hábitos, né? Eu sinto informar que você só vai ter êxito na redação se você ler. Infelizmente, né? Infelizmente. A leitura, eu sempre digo que a leitura precede a escrita, né? Eu tenho que ter uma boa leitura para que eu tenha uma boa escrita. Né? São duas coisas que estão intrinsecamente ligadas. Então, é primordial que você leia o que você gosta, mas que você leia. Tá? Com a leitura, a gente exercita pontuação, a gente exercita ortografia, a gente exercita as ideias, a composição de ideias, o uso dos conectivos, tudo que a gente precisa para compor um texto. Então, é essencial a leitura. Aliás, eu queria perguntar aqui, vocês andam lendo? O que vocês andam lendo? Eu sei que vocês têm livros para ler, mas vocês andam lendo? E o que vocês estão lendo? O que vocês estão lendo, Vitor? O Vitor está lendo um livro de história. Só o Vitor que está lendo, gente. O que vocês estão lendo aí? Conta para mim. Olha, eu vou dar. Eu tenho aqui muitos livros. Se nós estivéssemos presencial, né, eu ia dar muitas dicas para vocês. Olha, leiam O Mundo de Sofia. É um livro sensacional. Ele é grosso, mas ele fala muito sobre filosofia. E isso dá tanta ideia para nós na questão de redação que vocês não têm noção. Então, leiam Dom Casmurro, né? Leiam o Diário de Anne Frank. Tudo isso são livros que vão trazer input para vocês. Quando eu falo input, né, estou falando de conhecimento. Aqui eu tenho mais. Eu tenho essa daqui que eu trouxe, comprei da Gisele Bündchen, Aprendizados. O que mais que eu tenho aqui? Esse daqui, O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, também. Então, são livros que, de alguma forma, vão trazer, estou lendo ali, um Admirável Mundo Novo, né, que ainda não consegui terminar de ler. Mas temos aqui também, ó, essa de Queiroz, O Crime Basílio. Né? Então, são livros que, de alguma forma, eles vão cooperar com o meu contexto. E, além disso, eles também vão servir, claro, de repertório para o meu texto. Né? Esse livro, por exemplo, da Anne Frank, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, nossa, a Segunda Guerra está presente em infinitos contextos, né? Violência, machismo, a questão de manipulação,
a questão de xenofobia. Né? Então, é um livro que está dentro de muitos temas. E é preciso que a gente saiba, que nós nos inteiremos do que anda acontecendo por aí, para que eu tenha um repertório válido, tá? Eu desejo bem a todos vocês. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Hein, gente? Tudo certo? Tudo certo? Então tá bem, vamos almoçar, né? Porque a minha barriga tá roncando aqui. Ei, mais, Murilo. Depois eu mando para vocês a gravação dessa aula. Até mais. Pra vocês assistirem, tá? Tchau, tchau, gente. Bom almoço, boa quarta-feira.